A paz de Deus com todos. Que bom ter vocês aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Tereza Cristina, brasileira, casada, tenho 2 filhos, morei por mais de 30 anos no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros, e atualmente eu estou vivendo aqui em uma aldeia portuguesa. E hoje eu vou contar para vocês as dificuldades que enfrentamos por viver em uma aldeia, longe dos grandes centros, distante de tudo. Vou contar um pouco das dificuldades, baseada nas nossas experiências aqui nessa aldeia. Mas antes eu quero apresentar para vocês o canal da Ariana, A Itália e Eu, uma brasileira que vive desde criança na Itália. Ela é casada, vive com seus 2 filhos e o seu esposo em Simeone, na região da Lombardia. E a Ariana compartilha o dia a dia dela, experiências, viagens, turismo. Ela fala sobre cidadania italiana, ela fala sobre a cultura italiana, sobre saúde, educação, segurança e muito mais. Até eu, que não pretendo morar na Itália, pretendo sim um dia conhecer a Itália, eu passo horas e horas assistindo os vídeos da Ariana, que são feitos com muita qualidade e doçura. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá no canal da Ariana, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E algumas dificuldades, que a gente enfrentamos em viver em aldeia é viver longe, de quase tudo. Sim, tem mini mercado aqui perto de casa, tem armazém, mas os preços, variam muito. Por exemplo, um leite condensado que eu pago 70 cêntimos no Pingo Doce, eu pago aqui 1,40, então o dobro do valor. O mercado mais próximo da minha casa, da rede Pingo Doce, que eu gosto de fazer compra, fica a 12 quilômetros, indo para o centro de Portimós, ou indo para Alcobaça, que fica do outro lado, na outra freguesia de Benedita. Então, para quem não tem carro, para viver em aldeia é muito difícil. E também tem a questão de creches. Aqui o ano letivo começa em setembro, então as matrículas nas creches tem que ser geralmente em janeiro, fevereiro, até ali maio, dependendo da creche. Mesmo você pagando, que geralmente você paga por escalão, varia de 80 euros a 250 euros, dependendo do seu escalão, dependendo da localidade da creche, é muito difícil de conseguir vaga. Porque você tem que inscrever sua criança no início do ano, geralmente quando você chega em agosto ou junho já não tem mais vaga. E às vezes, dependendo da localidade, o preço é muito alto e é muito difícil conseguir creche para criança com menos de 3 anos. A partir dos 3 anos você já consegue e aí você já não precisa pagar. E também questão de aluguel, questão de arrendamento, arrendar casa em aldeia não é fácil, é só por indicação. E olhe lá ainda, dependendo, tem famílias que não aceitam nem por indicação. Nessa aldeia, eu sou a primeira família brasileira a viver aqui. Aqui nessa aldeia tem aproximadamente 250 famílias. E eu sou a primeira brasileira a estar aqui nessa aldeia. Se a gente andar aqui em várias aldeias da frente, também não tem família brasileira. Eu sei que recentemente chegou uma família brasileira que está morando na aldeia da frente, que já morou aqui alguns anos atrás, e retornaram para cá. Mas é a única e também não conheço eles pessoalmente. Fiquei sabendo, conversando com outros moradores. Mas nunca encontrei brasileiro aqui, nessa redondeza. Brasileiro mesmo eu só encontro no centro de Portimós, quando eu vou para lá, que fica em torno de 12 quilômetros, 13 quilômetros daqui da onde eu vivo, ou quando eu vou para Benedita, ali para as aldeias, para as vilas que tem ali na região de Benedita. Ali na freguesia de Benedita tem aproximadamente 250 famílias só de brasileiros. E toda vez que eu vou para lá, eu acabo encontrando no supermercado, em algum lugar, e fazendo uma visitinha rápida para alguns brasileiros que vivem lá. E as casas em aldeias são simples, São casas antigas, casas de pedras, casas que foram construídas há mais de 70 anos, 50 anos. Essa casa mesmo, por exemplo, tem 60 anos, que ela foi construída, mas eu dou honras e glórias a Deus que a casa é excelente. Foi o dono da casa, o pai dos donos, que construiu a casa para morar com a família, para casar, e criar os filhos. Então a casa foi muito bem feita, ela não retém umidade, a casa não mofa, não molha dentro, é uma casa excelente, E é diferente de muitas casas antigas, que tem muitas infiltração, que mofa bastante. Aqui é uma região muito úmida, muito fria. E também tem a questão de móveis, Geralmente casas mais antigas ou não tem móveis, ou os móveis, muitas das vezes, é muito antigo. Essa casa, por estar fechada por 7 anos,
A única coisa que nós aproveitamos aqui foi as camas, os guarda-roupas, né, os roupeiros e as mesas. Né, os colchão eu tive que comprar novo, tive que comprar máquina de lavar, geladeira, eu tive que comprar tudo para entrar nessa casa. Mas aqui também existe muitas casas modernas, muitos apartamentos de luxo modernos, principalmente na região de Lisboa, de Porto, né, de Braga. Mas muitas das vezes o valor do arrendamento é maior do que um salário mínimo. E não tem condições, né, de um pai de família que ganha em torno de 800 euros pagar, né, um arrendamento nesse valor, que geralmente variam de 600, 700, 800 euros. E aqui em Portugal não é igual no Brasil, né, que a gente pode vender tudo que quer, a gente fazer da nossa casa o que quer. Principalmente em São Paulo, onde eu vivi mais de 30 anos, a sua casa você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer pizzaria, pode fazer restaurante, salão de beleza, pode fazer um bar, né? Você vê muito isso nas periferias de São Paulo, não só na periferia, acho que tem nos grandes centros também. Tem um restaurante muito famoso lá no centro de São Paulo, que a dona resolveu fazer um restaurante na própria casa dela. A casa era do mesmo tamanho dessa aqui que eu vivo. Ela tirou os móveis todos da casa, colocou mesas e cadeiras e deixou só o quarto, né? A cama para dormir. E os gatinhos dela ali. Então, assim, os clientes comiam, os gatinhos dela passando ali no pé dos clientes. E à noite ela dormia na casa e de dia era um restaurante. A cozinha dela virou uma cozinha para cozinhar a comida, né, para os clientes. E aqui no Portugal você não pode fazer isso, né? Você não tem nem condições. Aqui você leva uma coima, né, que é uma multa altíssima. Não tem condições de você fazer uma coisa dessa. No Brasil você vê muito isso, principalmente em São Paulo, né, as pessoas fazerem o que bem quer ali quando a casa é sua, né? Quando você tem um quintal grande, você pode construir várias lojas, alugar, né, arrendar. E aqui a gente já não tem essa facilidade, né? Aqui é totalmente diferente. Quando você chega aqui, você tem que se habituar ao clima, à língua. Por mais que tenha uma semelhança com o nosso português, no Brasil, muitos lugares que você vai, você não vai perceber, você não vai entender. Eles falam e pronunciam muitas palavras totalmente diferentes de nós e muitas coisas também têm um significado totalmente diferente. Também eu recebo muitos e-mails, né, de pessoas falando: vende marmitex, vende comida, né? E aqui não é assim. Aqui o hábito alimentar dos portugueses é totalmente diferente do nosso, né? Eles não comem arroz com feijão. Se eles comem arroz, eles não comem feijão, pelo menos que eu conheço, né? A gente que come arroz, feijão, batata, carne, salada, tudo num prato. Eles não comem esse tanto de comida. Se come arroz, não come feijão, se come batata e a carne não precisa comer arroz, feijão. Aqui tem poucas pessoas. A maioria das pessoas que vivem nessa aldeia, nessa região aqui, são idosos. E mesmo se eu fizesse marmitex para entregar para brasileiros que vivem na redondeza, né, na outra aldeia de Benedita, que fica em torno de 12, 15 quilômetros, não compensaria. Porque aqui existe muitas tascas, restaurante, cafés que vendem almoço, que vendem comida muito barato. Você paga 1 euro na sopa. Tem lugares aqui, né, no Miraserra, em Benedita, que vende 4 euros a comida, né? 5 euros você come sopa, comida, sumo. E também recebo muitas dicas. Vende salgados, vende coxinha, vende bolinho de queijo. Gente, esses dias eu fui no Sem Montaditos. Tem vídeo aqui no canal, né? Para quem assistiu o vídeo sabe que nós pagamos 1 euro em 10 unidades de bolinho de queijo. É super recheado, muito crocante, muito bem feito. 1 euro. Com 1 euro eu não consigo nem pagar 1 litro de óleo para fritar os salgados aqui. Quem dirá vender os salgados por 10 unidades por 1 euro. Então muitas das vezes não compensa. E também na Páscoa, né, recebi muitas dicas de fazer ovo da Páscoa. Sim, tem algumas brasileiras que vivem mais próximo de outras pessoas brasileiras que compram, conseguem vender, mas não é aquela demanda tão grande. Não entra tanto dinheiro, né? Não dá para pagar todas as contas do mês. Consegue sim vender um ou outro, mas não é aquela quantidade igual a gente consegue no Brasil, né? Pegar R$ 50 e ali comprar alguns ingredientes, fazer ovo, depois voltar e comprar mais e fazer. Aqui não compensa fazer ovo da Páscoa, né? Porque aqui o chocolate é muito barato. E se você vai fazer, você precisa comprar o chocolate, a embalagem, vai ter que cobrar a sua mão de obra, vai ter que levar na casa da pessoa, fazer a entrega. Essa Páscoa o chocolate estava tão barato que eu paguei num chocolate de 250 gramas, chocolate ao leite, da marca Pingo Doce, R$ 1,25. O Ferrero Rocher, meu esposo pagou antes, né, da Páscoa, 7 euros no Ferrero Rocher de 250 gramas. Então, assim, é muito barato. E se a gente vai fazer, não vai sair por menos de 10 euros, porque tem nossa mão de obra, tem material, tem embalagem, né? Tem toda uma questão envolvida.
É uma delícia comer esses ovos da Páscoa caseiro, ovo de colher. Mas muitas das pessoas não vai comprar por devido o preço, né? Vai ser levar um pouco. Então é mais fácil você comprar um que já está pronto lá no supermercado. E para viver numa aldeia, você tem que estar preparado para viver longe de tudo, né? Principalmente para quem vive em São Paulo. Quem veio de São Paulo, né, do lugar cheio de pessoas, se você chega aqui você não vê praticamente ninguém. Eu frequento esse parque aqui da frente, vai fazer 2 anos. Eu nunca encontrei nenhuma criança nesse parque. Eu nunca encontrei com nenhuma criança, né? Até tem crianças aqui que vivem aqui na mesma rua que nós, mas no final da rua vivem 2 meninas, né, que têm filhos da mesma idade do meu. Só que os filhos dela nunca descem pra cá. Sempre que nós passamos na estrada, nós vemos eles brincando dentro do quintal, ali na porta da casa deles. Eles não descem pra cá, né? E também meu filho também não sobe pra lá, só quando eu faço caminhada. Você não vê quase ninguém. Aqui na pandemia, nós ficamos 60 dias sem ver ninguém. No ano passado, em 2020, só meu esposo saía para trabalhar. E nós ficamos 60 dias sem ver ninguém. Eu atravessava a rua, ia no parque, voltava. Eu só via o senhorzinho que mora aqui em frente de casa de manhã, que ele saía à noite para passear com o cãozinho, né? Fazer a volta aqui no quarteirão e voltar. Mas ninguém. O movimento de carro tinha cessado. Era um silêncio muito grande, que até assustava de tão silencioso. Igual tá aqui agora nesse momento, a gente só consegue escutar o barulho dos pássaros. Principalmente no final de semana você não vê ninguém, movimento de carro praticamente zero nas estradas. Mas mesmo assim, eu dou honra e glórias a Deus de estar morando aqui. Porque pra mim é um privilégio morar num lugar assim tão silencioso, tão tranquilo. Porque quando chegava sexta-feira lá no bairro onde eu morava, começava o baile funk e só parava no domingo de manhã. Então nós tínhamos que dormir com tampão, ou com um travesseiro na cabeça, pra gente conseguir dormir sexta, sábado e domingo. E não adiantava chamar a polícia, nada, que quem vive em São Paulo, nas periferias, sabe muito bem que eles nem vêm mais, né, de tanta ligação, eles já nem atendem mais as ligações, a gente até acostuma, né, com o barulho, faz parte da nossa rotina o barulho, né. O processo é difícil, às vezes você quer parar no meio do caminho, às vezes você quer desistir, às vezes você quer voltar para trás, mas só vive o milagre quem não desiste da missão. Eu me lembro que eu andava 1 hora para chegar na escola, aonde eu morava não tinha asfalto, chovia muito naquela época na região de São Paulo, e a gente chegava tudo lameado, cheio de lama nas pernas. Eu ia para a escola muitas das vezes sem café da manhã, né, que aqui a gente fala pequeno almoço, e não via a hora, né, de chegar a hora do lanche para a gente comer, né, depois de uma longa caminhada que eu tinha feito até a escola. E eu me lembro de ouvir, né, os adultos, outras pessoas falando do Morumbi. Morumbi é uma das regiões mais nobres de São Paulo, é um dos bairros mais nobres do estado de São Paulo. E nós não tínhamos televisão em casa, mas eu ouvia as pessoas falar, e meu sonho era morar no Morumbi, né? Eu lá com meus 10, 11 anos. Porque na época parecia o melhor lugar do mundo, né? Então eu sempre falava, vou morar no Morumbi. Mas os planos de Deus é muito maior do que o nosso. Quando a gente confia nossos planos nas mãos de Deus, Ele nos surpreende. Infelizmente, as tempestades, as dificuldades da vida tentam nos impedir de chegar lá na frente. E o que está nos esperando lá na frente, muitas das vezes, é extraordinário. Mas as tempestades da vida, a dor, o sofrimento, muitas das vezes, tentam nos paralisar. E ainda mais para nós, que morava distante de tudo, em Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Para quem conhece a região de São Paulo, é praticamente, acho que uns 300 quilômetros para chegar até o centro. É muito distante. E aonde eu vivia não tinha nada, né? Só tinha mato. Era mata virgem na época que nós fomos morar lá. Tinha até onça pintada. Era uma região de mata virgem. Hoje em dia já foi desmatado praticamente uma boa parte. Mas quando nós chegamos lá, há 30 anos atrás, era rodeado de mata. Era rodeado de árvores e mata virgem. E quando nós ouvimos falar em algo melhor do que aquilo, meu coração chega pulsava. E eu ouvia falar muito do Morumbi, via as pessoas falando, e eu tinha o desejo de morar lá e falava, vou morar no Morumbi, quando eu crescer eu vou sair daqui e vou morar no Morumbi. Mas os planos de Deus são muito maiores do que nós imaginamos. Os planos de Deus são extraordinários. Os meus planos eram muito pequenos diante dos planos que Deus já tinha preparado para nós. E essa semana, conversando com uma brasileira, ela chegou aqui recentemente e ela morava no Morumbi e veio morar em Portugal. Porque as ondas de assalto cresceram assustadoramente, né, lá na região. Só no início de 2021, os crimes aumentaram cerca de 30% naquela região do Morumbi.
E ela me contou, né, que estava chegando em casa e avistou vários homens com armas em punho assaltando os carros da frente. E o esposo estava na direção do carro, conduzindo o carro, pediu para ela pôr a cabeça para fora e começar a gritar para os passageiros de trás da marcha ré. Um desespero total, a ponto de serem baleados e ainda com as crianças dentro do carro. E eu perguntei, você prefere viver no Morumbi ou aqui em Portugal? E é claro que você já sabe a resposta, né? E a minha também, que a gente prefere estar aqui em Portugal. Porque aqui, por mais dificuldades que possamos enfrentar, mesmo assim, você pode sair na rua com tranquilidade, com segurança. Você pode fazer um passeio com a sua família e voltar para casa tranquilamente. Você pode andar com seu celular, né, com seu telemóvel de última geração, sem correr risco de alguém passar, tomar, de alguém lhe roubar. Você pode ir em um caixa eletrônico levantar dinheiro em plena praça pública e não precisar se preocupar, né, se alguém vai estar te seguindo, se você vai estar sendo seguido, se alguém vai te seguir até a porta da sua casa, porque praticamente você nem ouve falar disso aqui em Portugal, porque praticamente isso não acontece aqui. Tenha perseverança, não desista da sua missão. Às vezes a tempestade pode estar muito grande, você não vê saída, mas quando nós estamos no fundo do poço, a única saída é para cima. É na dor que nós descobrimos o propósito que Deus tem na nossa vida. Quando a gente imigra, nós passamos por decepção, passamos por perdas. Imigrar é passar por perdas, por medo, por decepção, por angústia. Haverá dor, tristeza, lágrimas, suor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai acabar uma prova e vai começar outra. A vida do ser humano vai ser sempre assim. Mas é através da dor que somos transformados. Não baseie a sua vida, na história do outro, na trajetória do outro. Eu tenho uma maneira de enxergar a vida totalmente diferente de outras pessoas. Pode ser que eu consiga passar por coisas que você nunca conseguiria. Pode ser que você não consiga comer o tanto de pão vencido que eu já consegui. Ou vice-versa. Mas o que importa é que você não perca a esperança. Que mesmo diante do caos, do perigo, da depressão, da angústia, do sofrimento, da amargura, você consiga acreditar num amanhã melhor. Que mesmo que você esteja extremamente ferida, que você não perca a esperança em Deus. Que você não perca a sua fé. Lembre-se que a alegria vem pela manhã. E essa alegria tem nome. E o nome dela é Jesus. Amém.